país passa por um momento estratégico, o Brasil passa por um momento difícil, e esse tema que nós vamos estar trabalhando neste mês de junho é: venha o teu reino sobre as nossas finanças. Eu vou introduzir hoje, porque é um momento estratégico, mostrar o ponto de vista bíblico, o ponto de vista da palavra de Deus, e eu quero começar dizendo já para você. Abra comigo a sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia. Por favor, eu tenho um slide que eu vou usar ali também, mas abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. O livro de Provérbios, capítulo 3. Vamos fazer a leitura dele juntos nesta noite. Eu vou falar com você hoje sobre o poder das primícias. Eu já falei uma outra vez sobre esse tema, quando nós estávamos ainda lá na Santa Cruz, mas ele tem vindo com muita força no meu coração, muita alegria na minha alma, porque é um tema que, se eu e você levarmos isto a sério, isso pode transformar a sua vida para sempre. Para sempre. O que eu vou compartilhar com você aqui são alguns segredos da palavra de Deus que têm mudado a minha vida. Mudado a minha vida. Então, vamos aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, não se esqueça da minha lei. Guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Se você guardar os mandamentos, eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Quantos querem ter essas duas coisas na vida aqui? Prosperidade e paz. O segredo que eu vou compartilhar com você hoje, das escrituras aqui, pode mudar a sua vida para sempre. Eu estava pensando hoje, ao que eu estava tomando banho e orando, me preparando, chegamos de viagem hoje de Paranaguá, vocês oraram por nós, eu fui lá fazer um seminário de fé e finanças na nossa comunidade lá, foi um tempo precioso. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu falei lá. Mas eu voltei assim. Sabe quando? Porque quando você ensina, você mais aprende. Você não aprende quando você ouve, você aprende quando você ensina. Por isso que nós temos os nossos grupos aqui. Porque no momento que você pega esses princípios e vai ensinar, você tem que reestudar, você tem que rever, aí aquilo vai impregnando em você. Então, mais sabe quem ensina, mais tem quem dá. Vou repetir. Mais sabe quem ensina e mais tem quem dá. E eu estava pensando hoje, orando lá, e me veio uma pergunta na minha mente, que eu queria colocar para você. Imagine se você descobrisse um componente químico, um complemento alimentar, que livraria você, te daria livramento total do estresse e da ansiedade. Imagine, Dona Isabela Machado Bahia, descobrimos uma fórmula, o cientista descobriu uma fórmula de você ser livre do estresse e livre da ansiedade. O que aconteceria com esse cientista? Em Orlando, o que aconteceria com ele? Ficaria milionário. Preste atenção. Se você captar este princípio que eu vou compartilhar com você, você vai aprender, vai desfrutar de uma vida livre da ansiedade e do estresse. Osmar, não é possível. É possível. É possível. Quantos querem ser livres da ansiedade e do estresse aqui? Oh, Jesus, eu também quero. Vamos lá.
capítulo 3 de Provérbios. Vamos começar do começo então aqui, vamos voltar de novo. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Não se esqueça da minha lei, guarde os meus mandamentos no coração. Olha o que os meus mandamentos... Estou interpretando a Bíblia para você, para ir já pregando aqui para ganhar tempo, tá? Olha o que se você guardar os meus mandamentos, se você atentar para a palavra de Deus, se você guardar no seu coração, não se esquecer, lembrar-se sempre, trazer sempre a sua memória, olha, meu filho, o que vai acontecer com você. Versículo 2, os meus mandamentos e as minha lei, eles prolongarão a sua vida. Quantos querem morrer cedo aqui? Levante a mão. Ninguém quer morrer cedo. Eles vão prolongar a sua vida. Se você guardar a palavra, se você atentar para a lei do Senhor, lá no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. A lei do Senhor é perfeita e refresca a alma. Muitas vezes a nossa alma está em ebulição, tenso, estressados, ansiosos. Come, ao que a comida cai no estômago, o suco gástrico ele vira um negócio, queima tudo, né? A ansiedade faz isso. Então, se você guardar o mandamento, guardar a palavra, andar segundo os princípios da palavra, e esse princípio que eu vou compartilhar com você sobre as premissas hoje, você vai ter a sua vida prolongada por muitos anos e você terá prosperidade e paz. Deixa eu dizer para você, prosperidade, as pessoas pensam que é ter dinheiro. Não necessariamente. Tem muita gente que tem dinheiro e não é próspero. Porque um dos sentidos mais fortes da palavra prosperidade é felicidade, é realização. E você já constatou que tem gente que tem menos dinheiro que outros e é mais feliz. Porque ele tem menos preocupação, ele tem menos apego, ele é mais generoso. Se você for reparar, as pessoas mais generosas são as que menos têm recurso. Pode reparar. São as mais felizes. São as mais felizes. Porque elas são generosas. Então, quando você guarda o mandamento, você vai ter prosperidade e paz. Aí o versículo 3 é assim, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escrevam nas tábuas do seu coração. Então terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Tem uma decisão difícil para tomar essa semana, tem uma situação complicada para resolver. Como é que você vai fazer para não ficar estressado e nem ansioso? Você vai confiar no Senhor de todo o teu coração e você não vai se estribar, se apoiar no seu próprio entendimento, na sua própria experiência ou sabedoria. Apoie-se no Senhor, confie nele, isto vai livrar você de uma vida de estresse e de ansiedade. Versículo 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É você ir dizendo para Deus, Senhor, eu preciso tomar decisões essa semana. Senhor, eu preciso caminhar. Eu não estou sabendo direito. Senhor, me guia, me guia. Eu reconheço que Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. Está escrito, Senhor. Você está vivendo segundo a palavra. E quando você faz isso confessando a palavra, a fé invade o seu coração. E onde a fé está, a ansiedade não pode estar junto. Não tem jeito. Não tem jeito. É a fé. Não é o ansiolítico que remove a ansiedade, é a fé, é a confiança. A ansiedade, ela é um resultado da desconfiança de Deus, da desconfiança do futuro, do medo do futuro. Mas quando você confia naquele que está pilotando o barco, você deita e dorme. Quando você confia no motorista, você deita e dorme.
Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, reconhecer em todos os seus caminhos. Aí, versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso também lhe dará saúde ao corpo, vigor aos seus ossos. Vigor aos seus ossos. Você não ser sábio aos seus próprios olhos, andar no temor do Senhor, você vai receber isto, saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. E o versículo 9 é maravilhoso. E é aqui que está inserido o princípio das primícias que nós vamos trabalhar hoje de forma objetiva, mas vamos trabalhar sim. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Transbordarão de vinho. A outra versão diz, honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda. Mas eu não quero falar só de renda aqui hoje, não. Eu quero falar de coisas mais profundas do que a própria renda. E agora, o meu amigo lá, Tiago, vai me ajudar aqui na apresentação. Eu queria que você lesse comigo aqui essa versão do Provérbios capítulo 3, versículo 9, na versão da Bíblia Mensagem. Você pode ler comigo, está ali estampado? Vamos lá? 1, 2 e... Honre ao Eterno com tudo que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor. Dê a Deus o primeiro e o melhor. Eu quero abordar com você duas coisas que todos nós aqui temos. Ou melhor, tem três, mas eu quero abordar duas. Todos nós aqui, independente da classe social que somos, independente do nível de escolaridade que temos, independente da nacionalidade, nós temos três coisas em comum aqui. Todos nós temos tempo, todos nós aqui temos 24 horas por dia, ninguém tem 30. Todo mundo tem 24, ninguém tem 6, todo mundo, Deus deu esse cronos para nós, o tempo. Todos nós aqui temos 24 horas por dia. Segunda coisa que todos nós temos aqui são talentos. Aí diferencia. Um tem talento numa área, outro tem talento na outra, mas todos nós temos. Ninguém não tem nenhum talento. Todos nós temos. Deus deu a cada um de nós, repartiu de forma diferente, como eu já disse, mas todos nós temos. Terceira coisa que todos nós temos é tesouro, é recursos. Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós temos recursos. Quando o princípio aí ensina-nos sobre dar ao Senhor o primeiro e o melhor, na mente de Deus, essas três coisas, Ele espera que eu e você consagremos a Ele o primeiro e o melhor do nosso tempo, o primeiro e o melhor dos nossos talentos e o primeiro e melhor dos nossos tesouros ou recursos. É a mordomia dos 3 T's. Esses 3 recursos nos foram dados por Deus. Não é inerente seu, não é seu. Você recebeu, você é mordomo, você é gestor, você é administrador do tempo que Deus te deu, do talento que Deus te deu e dos tesouros que Deus te deu. Portanto, a recomendação da palavra aí é: quer viver uma vida abençoada, consagre a Deus, dê a Ele, ao Eterno, tudo que você possui. Dê a Ele o primeiro e o melhor do seu tempo, o primeiro e o melhor dos seus talentos, o primeiro e o melhor dos seus recursos. Eu vou abrir um pouquinho para você esse tema, usando alguns textos das Escrituras, para deixar mais claro para você. Depois, no G100 da próxima semana, nós vamos trabalhar isso, esmiuçar isso um pouquinho mais, não nessa semana, mas na próxima. Esse material eu vou passar para todos vocês, nesta semana ainda, para você ir tendo isto e compartilhar isso com outros. Compartilhar com pessoas do seu trabalho, que reclamam da vida, que estão lá infelizes, estão lá estressados, ansiosos.
você vai ensinar para ele essa receita que você recebeu hoje. Então vamos lá, caminhando aí na próximo slide. O que é primícia? Quando a palavra de Deus diz ali na versão da Bíblia, revista atualizada, diz assim: honra ao Senhor com as primícias. O que são primícias? O dicionário nos ajuda a entender o significado das palavras. Primícia é primeiro. É começo. Começo de algo. A primeira coisa. O melhor. O que é principal. Primícia é aquilo que é principal na sua vida. É o primeiro. Primícia é a parte selecionada. Quando você vai fazer um churrasco para alguém na sua casa, você não compra qualquer carne. Se é uma pessoa que você quer agradar, que você ama, você quer dar a ela o melhor, você não compra qualquer carne. Você dá a ela o melhor. Aí, então é aquela carne selecionada. Aquela picanha selecionada assim, né? Pequenininha, 1 quilo no máximo, toda marmorizada. Ela é mais cara, mas a hora que você coloca ela na churrasqueira e corta ela, você serve e você serve feliz as pessoas que você ama. Então, primícia é assim, é aquilo que é selecionado, é o melhor, são os primeiros frutos colhidos. É o primeiro e o melhor, diz lá, Provérbios 3. Primícia também na Bíblia tem o significado dos primeiros animais que nasciam no rebanho. Foi uma orientação que Deus deu ao seu povo. Olha, eu recebo de vocês, eu quero receber de vocês as primícias, o melhor, o primeiro e o melhor dos seus rebanhos. São os primeiros lucros ou as primeiras horas do seu dia. Isso aqui é importante. Primeiro momento do seu dia. O que é que você faz no primeiro momento do seu dia? Você faz aquilo que é mais importante para você. Nós fazemos sempre primeiro aquilo que é mais importante para nós. Isso é inevitável. Não tem para onde correr. Você e eu fazemos primeiro aquilo que é mais importante para nós. Se eu perguntar para você o que é prioridade da sua vida, você corre o risco de declarar algo e aquilo não ser verdade. Porque nós, membros da Comunidade da Graça, aprendemos as 5 prioridades da vida. Quais são elas mesmo? Deus, o cônjuge, os filhos, o trabalho e o ministério. Então Deus é a prioridade número 1. É isto? Sabe como é que você vai saber isto? Se você dedica a Ele as primeiras horas do seu dia. É aqui que está o segredo para você viver uma vida livre de ansiedade e de estresse. Eu quero lançar um desafio para você. E eu não vou me cansar de lançar esses desafios para vocês. Qual é o desafio? De você separar os primeiros momentos do seu dia para Deus. Quando você fizer isto, 2 coisas vão acontecer. Você vai estar dizendo: Senhor, Tu és o mais importante na minha vida. Mais importante que o meu trabalho. Mais importante que a minha hora de sono que eu podia ter a mais. Mais importante que eu ficar debaixo dessas cobertas gostosas aqui nesse frio. Tu és o mais importante. Eu vou me levantar, Senhor, um pouquinho mais cedo para dedicar tempo a Ti de relacionamento, de oração, de meditação na Tua palavra. Porque eu quero declarar que Tu és a minha prioridade. Eu quero dar a Ti o primeiro melhor, a parte melhor do meu dia, a parte selecionada do meu dia é a minha manhã, a primeira hora da minha manhã. Que necessariamente não precisa ser 1 hora, mas pode ser 1 hora. Que Jesus lá com os seus discípulos no momento do Getsemane, no momento da maior pressão dele, ele disse para os seus discípulos o seguinte: nem 1 hora pudesses velar comigo? Isso me chama a atenção.
Eles diziam que amavam Jesus. A hora que Jesus passou o maior aperto, eles abandonaram Jesus. Não deram importância para ele. Não estiveram com ele. Se você praticar isto, a sua vida vai ficar livre de ansiedade e de estresse. Por quê? Porque você vai sair todas as manhãs abastecido do poder, da graça, da sabedoria de Deus sobre a sua vida. Você vai sair com o seu tanque espiritual cheio, o seu tanque emocional cheio. Pode vir a crise que vier, você vai encará-la com naturalidade. Você pode ficar livre de estresse e de ansiedade se fizer apenas isto. Eu desafio você a começar amanhã cedo. Porque, gente, você se lembra de Jesus estressado e ansioso? Quando que você pode achar na Bíblia, não, esse dia aqui foi... Não teve esse dia. Sabe por que não teve? Porque ele praticava esse princípio da primícias para com Deus. Ele dedicava o primeiro e o melhor do seu dia a Deus. Se você quiser olhar isso aí, você pode olhar a agenda de Jesus, o evangelista Marcos. Isso está na nossa aula de oração e vida devocional aqui no Maturidade Cristã. Mas se você quiser olhar para a vida de Jesus, para um dia típico na agenda de Jesus, leia o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Você vai ver um dia intenso dele. E no outro dia seria mais intenso ainda. Sabe o que ele fez? Ele acordou de madrugada para ter tempo com Deus, para estar com o Pai. E é por isso que ele não se estressava. Ele não era controlado pelas urgências. Jesus não liberou nenhuma palavra precipitada. Você não vê Jesus voltando atrás. Rapaz, desculpa, eu estava tenso. Dei uma resposta ríspida para você. Ofendi você, me perdoe. Meu dia hoje está um caos. Você não vê isso na vida de Jesus. E ele veio viver a vida dele como homem aqui. Isso que eu estou falando para você não é utopia, não. É possível. É possível. Eu, pela graça e bondade de Deus e disciplina pessoal, eu fiz disso aí uma questão inegociável na minha vida. E cada vez mais eu tenho desfrutado de controle emocional, controle espiritual e saúde física. Se eu faço, você pode fazer. Eu sou um cara tão disciplinado, você não tem noção. O quanto que eu gostaria de ser mais disciplinado. Muitos de vocês são muito mais determinados, disciplinados que eu aqui. E eu quero desafiar você a entregar para Deus, a consagrar para Deus o primeiro momento do seu dia para oração e meditação. Pega um salmo das Escrituras, o texto que você está lendo, ora, medita, coloca diante de Deus ali as suas necessidades, entre com ações de graças diante dele, agradeça pelo dia que você teve, pela noite de descanso, pelo seu trabalho, vai agradecendo. Depois coloca diante dele as suas petições, o seu dia vai fluir assim. É só você perguntar para os homens de honra que têm vindo orar aqui assim, às 6 horas da manhã na quinta-feira. O que tem sido esses encontros para nós? Tem sido extremamente renovadores. Isso aqui é só Agora, quando você faz isso com alguém, aí o negócio amplifica. Pessoalmente é muito bom. Quando você faz isso em grupo, com a sua esposa, com a sua casa, com amigos, aí o negócio pega mesmo no breu, porque aí aquece um, aquece o outro, uma brasa acende a outra. Então, nosso dia tem sido abençoado como primícia. Então, eu quero desafiar você a praticar na sua vida, consagrar a Deus as primícias do seu tempo. Veja só o que diz a palavra de Deus
na sequência aí, importantes também nós atentarmos. Vamos lá. Deus afirma claramente que o primogênito é dele. Esse é um princípio que Deus estabeleceu desde da velha aliança, desde o Antigo Testamento. Por 16 vezes ele declara isso nas Escrituras. Textos como este, por exemplo, de Êxodo capítulo 13. Para você entender o contexto, o povo de Israel estava escravo do Egito. Deus prometeu a eles levá-los para uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Então Deus falou, em outras palavras, Deus falou assim, ó, esqueça toda a vida velha de vocês, a partir de agora eu vou dar um outro modelo, um padrão de vida para vocês agirem. Então, vocês vão agir assim, ó. Vocês vão consagrar a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. O primogênito é meu. A palavra primogênito tem a mesma raiz da palavra primícia. Primogênito é primeiro. Este aqui é meu filho primogênito. É o primeiro filho. Jesus é o primogênito do Pai. E unigênito. Porque ele só teve Jesus e através de Jesus teve a todos nós. Então, primogênito tem a mesma base, a mesma raiz da palavra primícias, ou seja, primeiro. Vamos seguir ali um pouquinho mais. Êxodo capítulo 3, versículo 11, está escrito lá, depois que o Senhor nos fizer entrar na terra dos cananeus, está falando lá da entrada na terra de Canaã, e entregá-las a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, o que é que vocês devem fazer? Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Lembra-se que o povo vivia com base na agricultura, na pecuária, principalmente na pecuária. Então a renda deles surgia daí, das criações que eles tinham. Então Deus pega aquilo que era para eles, significava a renda deles, e disse assim para eles, olha, vocês vão consagrar, separar para mim o primogênito macho, o primeiro e macho, reprodutor, é esse que vocês vão separar para mim. Seguindo, tem mais um texto aí. No Antigo Testamento, o primogênito deveria ser sacrificado ou redimido. Ou você sacrifica ou redime a ele. O que é redimir? É você ressarcir, é você resgatar, é você restituir ou você substituir. Então, o primogênito deveria ser ou você sacrifica ele ou então você o redime, ou seja, você o substitui. Mas veja só como é que Deus quer que nós substituamos e pelo que Ele quer que nós substituamos aquilo que não pode ser consagrado a Ele. Não havia uma terceira opção. Toda vez que um dos animais do seu rebanho desse à luz a seu primogênito, você deveria sacrificá-lo, ou se fosse considerado impuro, com defeito, você deveria redimi-lo com um cordeiro limpo e sem mancha. Resumindo, o primogênito puro tinha que ser sacrificado e o primogênito impuro tinha que ser substituído. Se você for olhar esse texto lá, ele vai mostrar que podia acontecer que o primogênito nascesse com defeito. Deus não aceita com defeito. Para ele, o primeiro e o melhor. Se nascesse com defeito, você deveria substituí-lo. Porém, o povo de Israel, por um tempo, não deu atenção a isto. E eles começaram a oferecer a Deus qualquer coisa. Deus chamou a atenção deles duramente. E eu queria que você lesse comigo, por favor, Malaquias capítulo 1 aqui, que está aqui nas Escrituras. Malaquias capítulo 1. Fala para o seu irmão do seu lado, você está entendendo? Está sendo claro para você? Fala para ele estar tão quieto. Mas você vai aprender hoje como ser livre da ansiedade e do estresse. Olha que maravilha.
Olha aqui o que diz a palavra de Deus em Malaquias, capítulo 1. Tem um título na minha Bíblia aqui, ó. A rejeição dos sacrifícios impuros. Deus não aceita sacrifícios impuros. Vamos ver esse contexto aqui. Ele é forte, hein? Só os fortes vão entender. O filho honra o pai. E o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, é Deus dizendo através do profeta Malaquias. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, Senhor? Não estou entendendo, Senhor. Nós estamos fazendo o que o Senhor falou. Vamos ver a resposta de Deus. Versículo 7. Trazendo comida impura ao meu altar. Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus que tenha compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta, ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Deus está dizendo, você está prestando culto à toa, não estou recebendo nada. E ele vai explicar o porquê que ele não está recebendo. Não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira! E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, quando vocês trazem animais aleijados, quando vocês trazem animais doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los das suas mãos? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Verso 14 é forte demais. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo. E depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Maldito seja o enganador, que tendo no seu rebanho um macho sem defeito, ao invés de oferecer a Deus esse macho sem defeito, o primeiro e o melhor, pega um cego, um animal imundo, um qualquer que não tem valor algum, e vai e oferece a Deus e fica com o melhor. Para Deus, ou você dá o primeiro ou o melhor, ou Ele não aceitará a sua oferta e nem você.
Ou nós damos a Deus o primeiro melhor, ou então não devemos perder tempo. Ele não vai aceitar. Porque Ele só dá para você e para mim aquilo que é o melhor. Deus não dá a você nada de segunda mão, genérico, que está sobrando. Não, Deus, quando você começa a orar, Deus começa a preparar para você o melhor. Concorda comigo ou não? Estou sendo claro com você? Porque muitas vezes você se antecipa, você tem pressa e você pega o disponível. Mas Deus tinha o melhor para você. Eu sempre, quando falava fui líder de jovens vários anos na minha vida, eu sempre dizia para eles assim: você quer o disponível ou você quer o melhor? Eu vi muitas pessoas, não foram poucas não, que não tiveram paciência de esperar de Deus o melhor. Se enroscaram na pressa e pegaram aquilo que era disponível, quando Deus tinha o melhor para eles. Deus tem o melhor para os seus filhos.